Obrigado por assistir ao bom. Realmente impressionantes os ataques que estão acontecendo lá na Tailândia e no Camboja, e é que o conflito está crescendo. Aqui vemos uma base que é atacada não com um, mas com vários mísseis. Isso, evidentemente, chama a atenção. Impressionante, de verdade. Bem, sei que ainda não foi declarado oficialmente como guerra, mas é claramente uma guerra e logo deve ser reconhecida como tal. O acordo com Trump não foi realmente levado em consideração, e pois, evidentemente, o conflito está indo ao máximo. Vamos aos detalhes do que se sabe sobre isso. Essa situação. A escalada já tem neste momento, só nesses últimos dias, 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. Imagine 5 estádios Azteca evacuados, isso só na fronteira. Mas já estão se movendo também sistemas de ataque que vão atacar em profundidade esses países. Ou seja, não se pretende mais atacar só a fronteira, mas pelo menos o Camboja já detectou. A Tailândia detectou o movimento do Camboja, que estão movendo certos canhões que vão atacar. Vamos chamar de sistemas de ataque. Daqui a pouco vamos conversar sobre quais são para atacar em diferentes pontos. O alerta já foi dado. E evidentemente isso, além do uso de aviões de alto nível, é obviamente uma parte importante. Há uma mensagem que é dada diante desse movimento que estão fazendo, diz o seguinte: o quartel-general das Forças Armadas Reais da Tailândia informa que detectou um avanço no posicionamento de sistemas de foguetes de lançamento múltiplo de longo alcance. MLRS PHL-03 de 300 mm usado pelo exército do Camboja em Kampong Cham. Este teria um alcance de aproximadamente 150 quilômetros e poderia ser potencialmente usado para atacar em profundidade o território tailandês. Então, bem, as coisas estão escalando nessa região do mundo. E evidentemente nós temos acompanhado isso aqui desde meses atrás, quando ocorreram aqueles ataques nessa região do mundo. E que bom, agora Camboja e a fronteira sul da Tailândia com o Camboja, essa região norte, Camboja, sul da Tailândia, pois está voltando para onde estão ocorrendo os confrontos e onde poderia acontecer uma guerra que desestabilizasse toda essa região. Fique atento a esse assunto. Mais de 500 mil pessoas teriam sido evacuadas, isso devido aos ataques que estão acontecendo nas fronteiras entre Camboja e Tailândia. Os confrontos aumentaram de intensidade, assim como a quantidade de ataques. Somente no último domingo, quando essa situação explodiu, houve pelo menos 11 mortos, incluindo civis e soldados, não se sabe quantos. A quantidade até agora nesses dias seguintes. Na Tailândia, 400 mil pessoas foram levadas para abrigos em 7 províncias. O Camboja evacuou 100 mil, somando 500 mil pessoas. Do lado cambojano, são 5 zonas afetadas do lado tailandês. É uma área ampla da sua fronteira e as pessoas foram distribuídas em 7 regiões. Digamos, ambos países estão se acusando mutuamente, como numa guerra clássica em que um diz que a culpa é do outro. Enquanto isso, as hostilidades começaram e aumentaram. Existem reivindicações históricas que ainda não foram resolvidas, sobre, por exemplo, templos antigos em uma zona de fronteira. O templo ficou do lado errado, por assim dizer, da religião errada. Então é assim: minha população pratica essa religião e você tem esse templo, me dê o templo. O templo deveria estar do meu lado. E o outro diz: não, é meu território. Além disso, eles recebem muito dinheiro pelo turismo que vem do outro lado. Então ele diz: não vou te dar nada. E escala, 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 entre outras coisas, e o nível está subindo. Os civis foram evacuados em massa. Eles foram evacuados por diversas ameaças à segurança dessas pessoas. Mas essas ameaças estão se intensificando com ataques, inclusive com bombardeios aéreos e jatos que estão invadindo. Soldados já invadem dos dois lados. Então, atenção com esse assunto, porque já está, bem, em uma situação muito diferente, hein? Porque o confronto já tinha acontecido. Mas no nível que está se vendo agora, bem,
isso já parece mais um nível de guerra, principalmente porque já mobilizam tropas. Para as fronteiras, sim, tinham retirado as poucas tropas que havia, agora está chegando uma quantidade massiva de tropas e de blindados e de, vários sistemas de ataque nessa região. Lembrem-se que esses países agem com força total, ou seja, vamos lá, eles são muito intensos na hora de entrar em conflito. E cuidado para que isso não saia do controle, porque pode virar um efeito dominó para outros problemas que existem na região. É importante lembrar que Tailândia, Camboja, Vietnã e outros países da região. A Malásia, por exemplo, também esteve envolvida. Como eu disse, ainda há muitos problemas, mas eles crescem e prosperam em vários aspectos. No que diz respeito à produção de produtos, basicamente seguindo um pouco o modelo chinês de produzir e fabricar produtos baratos, mas cada vez mais focados em questões tecnológicas. O Vietnã tem se destacado com grande crescimento econômico nesse aspecto. Mas Tailândia e Camboja, mesmo não nesse nível, tentam fazer o mesmo, certo? Então são países muito populosos, países que ainda têm muitas necessidades, mas também com avanços importantes. Mas infelizmente, com esses problemas, eles têm armas de bom nível, têm aviões de combate, eles têm força para ficar em uma guerra por um bom tempo. Então, por isso também fiquem atentos a esse assunto, né? O conflito com a Tailândia, o conflito já está gerando possivelmente um movimento mais massivo de pessoas na Ásia. Quanto ao fato de haver refugiados em quantidade massiva, agora são 500 mil, além dos que já haviam se somado nos meses anteriores. O ministro da Informação do Camboja, Neta Pestara, informou que as evacuações já estão acontecendo. Por um lado, 101.129 pessoas foram para o Camboja. E mais ou menos, entre os que foram evacuados no total, de um lado e do outro são 501.129 pessoas em ambos os lados da linha divisória. Como é um abrigo, nesses lugares parece algo assim. Olhem, sim, as pessoas vão com suas malas, com as coisas que conseguem levar, levam o celular, levam o tablet, levam o que podem. Lá estão as senhoras, né? Sentadas com suas caixinhas, com suas malas, como se fossem fazer uma viagem de avião. Só que dessa vez não é um avião, é simplesmente... Bem, elas têm que sair da área por causa do risco de ficarem sob bombardeio de um lado ou de outro. Milhares de famílias não têm entrado em abrigos. Enquanto isso, os dois países seguem sem diálogo. O que dizem os Estados Unidos? Bem, que acalmem basicamente, que vão se tranquilizando, que vão levando passo a passo. Mas no final é só uma fala de um país, seja os Estados Unidos, seja qual for o país. No final, os problemas lá não foram resolvidos. Trump fez eles assinarem, mas sem uma solução real. Não é um acordo de verdade. E diante disso, o problema explode. Vamos para outros assuntos também importantes. Vejam só, essa mensagem de Maria Corina foi compartilhada pelo Comitê Nobel, não o Comitê dos Prêmios Nobel, já que ela não chegou a receber o prêmio. Sim, então quem recebe é o filho dela, agora vamos ver o momento em que ele recebe. Mas já se sabe que ela teria conseguido sair da Venezuela pelo mar. Agora já se sabe mais ou menos como foi. E evidentemente foi toda uma odisseia para conseguir sair daquele lugar. Isso também, já foi confirmado. E vamos ouvir como é essa mensagem de Maria Corina para o próprio responsável pelo Prêmio Nobel. Vamos ouvir. Maria Corina? Sim, é Maria Corina. Oh, como é maravilhoso ouvir sua voz. Como você está, Jorgen? Você diz, Corina, sim, que bom. É muito emocionante, é muito bom ouvir sua voz. E então eles começam a conversar.
No momento em que ela também está dizendo que não vai conseguir chegar. Ela dá a mensagem sim, ela dá a mensagem de agradecimento em voz alta de uma vez. E se quiser, a gente grava de uma vez, porque o avião já tem que sair, então eles gravam, né? No qual, evidentemente, ela anuncia que o prêmio pertence a todos os venezuelanos e anuncia que em breve haverá novidades. Ela conseguirá reencontrar a família após 2 anos sem contato? A filha estava claramente muito emocionada. A filha de Maria Corina, que nesse momento disse o seguinte, vamos ouvir. Estou aqui em nome da minha mãe, Maria Corina Machado, que uniu milhões de venezuelanos. Em nome da minha mãe, Maria Corina Machado, dizia sua própria filha. E bom, diz que ela não pôde estar e fazer parte da cerimônia de Maria Corina. Justamente porque é difícil, né? É complicado poder sair da Venezuela. Ela teria saído por Curaçao, teria saído pelo mar, teria ido embora. Vamos aos detalhes, né, de como foi essa saída, que foi evidentemente de filme, né, e que mostra então como. Não é tão simples, vamos dizer, não é tão fácil poder sair neste momento com segurança, segundo o que relatam. Em breve, Maria Corina já vai estar chegando a Oslo. Se ela for chegar a Oslo, vai ser dado por aí um recado, mas evidentemente, por enquanto, ela não conseguiu sair. Isso também, pois é importante. Depois tudo o que está acontecendo agora mesmo na Venezuela, deixando um pouco de esperança para que as coisas mudem em breve naquele país. Enquanto isso, há alguns detalhes interessantes. Primeiramente, a líder opositora venezuelana e figura-chave do movimento democrático teria fugido de barco para Curaçao, segundo informa o The Washington Post. A operação foi mantida em segredo para proteger sua integridade. A dirigente, impedida e perseguida pelo regime de Nicolás Maduro, estava na clandestinidade. Agora se sabe que ela esteve em várias embaixadas, inclusive na dos Estados Unidos, sem diplomatas desde 2019. Mas lá havia então alguém que pudesse estar por lá. Assim, abriram espaço para a Embaixada dos Estados Unidos e outras embaixadas de diversos países. A rota para Curaçao tem sido usada por outros opositores, muitas vezes com o apoio de membros do próprio regime. O trajeto de Caracas até a costa de Falcón está repleto de postos de controle militar e é feito em lanchas rápidas. Durante as horas de fuga, 2 caças Super Hornet americanos sobrevoaram o golfo entre Falcón e Maracaibo. Eles estavam passando os Hornets como que para proteger a lancha onde estava Maria Corina. Os aliados da líder da oposição trabalharam para evitar que a viagem se tornasse pública, a fim de proteger sua integridade. Outro assunto que também chamou a atenção foi o momento em que a filha Curaçao fez esse discurso e, bom, evidentemente ela foi ovacionada lá na Noruega, em Oslo. Ela é Ana Corina Sosa, filha de Maria Corina. Recebeu, obviamente, os aplausos, né, pela mensagem que transmitiu e, obviamente, também direcionados à própria Maria Corina. Aplausos, então, por tudo que ela tem feito na Venezuela. No seu discurso, ela transmitiu a mensagem da mãe, que dedicou o Prêmio Nobel à Venezuela, aos heróis presos, perseguidos e aos líderes mundiais que apoiaram a causa. Evidentemente, todos que estão ajudando Maria Corina para que ela possa sair ou entrar, estão arriscando suas vidas. A situação, evidentemente, é complicada. Durante a cerimônia do Prêmio Nobel, o presidente do comitê, Georgen Matthew Frieds, acusou Cuba, acusou a Rússia, acusou o Irã e a China, até mesmo o Hezbollah, de fortalecer com armas, vigilância e recursos econômicos o regime de Nicolás Maduro. O próprio Frieds entregou o prêmio à opositora Maria Corina Machado, representada por sua filha em Oslo, e classificou a Venezuela como um estado brutal e autoritário, com tortura sistemática e mais de 200 menores detidos após as eleições de 2024. Bom, então aí estão uma série de situações que evidentemente teremos que ficar atentos, coisas importantes, estão por vir no futuro próximo da Venezuela.
Observa-se então que poderia acontecer. Poderia haver uma situação de mudança no regime, veremos se isso é possível, mas evidentemente parece que esse é o momento mais marcante. Pelo menos não veremos se há um movimento por parte dos Estados Unidos nesse sentido, ou da própria população, que também poderia acontecer. Não, isso também, não podemos descartar, definitivamente não. E, entre outras coisas, entre outros temas, dentro da Venezuela, também tem sido observado esses deslocamentos que os Estados Unidos estão fazendo, os movimentos que os Estados Unidos estão fazendo com seus navios, nos quais eles se mantêm. Basicamente à espera de uma ordem, mas sem nada muito claro, né? Mudando de assunto, uma imagem também, né? O que também surpreende hoje é esse Kim Jong-un, em que, bem, esse personagem, líder norte-coreano, invada de surpresa a sala de exames. Não. Reparem como eles não ficam nervosos. Ali estão em exame os funcionários do governo para poderem ser funcionários do governo. Basicamente não. Agora sim, hein? Pois é, uma sala de burocratas aprendendo a ser burocratas. E bom, dá para ver como, bem, ele está lá, não está corrigindo as provas, aparentemente todos ali, digamos, à disposição do que Kim Jong-un precisar, rindo se ele ri, ficando sério se ele fica sério. Vocês sabem, né? Como é a situação, né? Enquanto isso. Bom, são umas imagens curiosas que surgem daquele regime autoritário e super isolado. Aliás, não é por isso que surpreende, porque depois são raras as imagens que chegam a ser compartilhadas desse tipo de movimento que o regime faz. Vamos a outros temas importantes. Vejam só, Donald Trump está fazendo um alerta duríssimo para o México. Aí está o alerta em que ele diz basicamente que o México é uma ameaça para o Texas e para a Califórnia. E ele mostra essas imagens onde no Rio Bravo, não é? Esse rio que temos como divisão entre o México e os Estados Unidos estaria altamente contaminado, afirmando e colocando a culpa de que o esgoto mexicano nessas áreas é muito ruim. Donald Trump acusa o México de ameaçar Texas e Califórnia, citando crise de águas residuais e possível violação de tratado de água. Pelo Truth Social, o ex-presidente cobrou que o México resolva já seus problemas de água e esgoto, acompanhado de uma mensagem com um vídeo que mostra descargas de água não tratada no rio Tijuana. Segundo a Agência de Proteção Ambiental, todos os dias fluem 25 milhões de galões de esgoto do México para o Pacífico, o que tem forçado o fechamento de praias e gerado alertas sanitários. Em San Diego, Donald Trump ameaçou tarifar em 5% as importações do México se não receber o volume de água acordado. Mas ele também levantou esse assunto, né? É realmente vergonhoso. Como é possível que esses rios estejam sendo contaminados desse jeito? Só isso? Não importa se é o Rio Bravo ou outro, esse tipo de poluente não deveria ser permitido. E não é o único rio que está assim e que precisa de atenção. Aposto que agora sim eles vão fazer alguma coisa, hein? Ou seja, quem reclama disso no México não é ouvido. Mas aí chega o presidente Trump e reclama. E eu posso apostar que agora sim eles vão agir. Ou digo, capaz que nem assim eles vão fazer as coisas. Mas enfim, vamos esperar que agora que Trump trouxe isso à tona em nível global, né? E volto a repetir, é uma vergonha, né, esse tipo de poluente, né? E conversando melhor com o próprio Gerés, que está daquele lado, pois é verdade, ou seja, realmente é isso. Essa situação, quer dizer, não é que ele esteja mentindo, não é como se ele estivesse tirando as imagens de contexto, né? Quer dizer, já se sabe do problema há tempos desses contaminantes que surgem daquele lado. E bem, seja qual for o país, seja qual for a situação, a poluição sempre é lamentável. Tomara que resolvam isso logo. E enquanto isso, vamos para outros assuntos também importantes. Continuam surgindo imagens de tanques de guerra sendo movidos, desta vez,
entre Tailândia e Camboja. É uma escalada tremenda, não é? Já são 16 os F-16 que têm aparecido por aí, vão dezenas de tanques, não dizem quantos. 50 e 55 estão avançando e sendo mobilizados para a linha de frente na fronteira. Bom, essas são algumas das imagens que começam a circular. As Forças Armadas Reais da Tailândia detectaram o movimento de sistemas de foguetes de longo alcance pelo Camboja, algo que comentávamos agora há pouco também dentro da própria Ásia, mas na Indonésia ainda se vêem mais imagens de como ficaram as ruas e as pontes depois dessas chuvas extremas que tiveram. Não, entre Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e Índia, toda essa região, incluindo a Índia, que está longe da área, acabou tendo chuvas tremendas, as mais intensas. A cada século, em 3 séculos, diziam eles. Afeta principalmente Indonésia e Malásia, além de outros países próximos, mas sobretudo esses dois, certo? E impressionante também o que aconteceu e certamente continuarão aparecendo imagens surpreendentes. Outro assunto dessas imagens surpreendentes foi este. Este é de um grande incêndio que aconteceu. O tamanho do lugar é enorme. Isso aconteceu em São Petersburgo. É um dos maiores mercados dessa região do mundo, na segunda cidade mais relevante da Rússia. Relatos indicam que explosões também foram ouvidas durante o incêndio. A mídia russa afirma que toda a área do mercado já pode estar tomada pelas chamas, e as testemunhas descrevem ter ouvido várias explosões antes do incêndio. A causa dos incêndios é desconhecida. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, uma mulher de 52 anos que sofreu intoxicação e um homem que ficou ferido após pular do 2º andar. Nesse mercado, então, não há vítimas fatais e esses feridos, mas sim um incêndio, que foi muito grande e aconteceu nessa região da Rússia. Então é assim que estão as coisas. Vamos para outros assuntos também importantes. Aconteceu um avistamento que, segundo dizem, é sem precedentes, um avistamento dessa baleia, uma baleia que chamam de baleia franca do Atlântico Norte. E, são desses avistamentos que surpreendem os especialistas, os cientistas, por várias razões. Não só pelo fato de estar em um lugar pouco incomum, pouco usual, digamos, para suas características, mas também por agora estar nesta imagem que, por sinal, já puderam confirmar. A baleia quebrou todas as regras, no sentido de que surpreende que uma baleia franca do Atlântico Norte, em perigo crítico de extinção, tenha sido avistada na Irlanda. E meses depois, a mesma foi vista em Boston, nos Estados Unidos, revelando um padrão migratório que nunca havia sido documentado. Os especialistas confirmam que se trata do mesmo animal, graças à confirmação que obtiveram. Com essas cicatrizes que eles têm na parte de cima, e conseguem perceber que ele também tem o mesmo padrão de cicatrizes e manchinhas, E então, com isso, descobrem que é o mesmo. Ele é o mesmo exemplar. Segundo relatos, existem apenas cerca de 380 exemplares no mundo. Como há poucos agora, isso também chama a atenção. Esse avistamento na Irlanda, aliás, é o primeiro que acontece em 100 anos. Eles não tinham visto esse tipo de baleia na região. Obviamente eles ficaram impactados, não podiam acreditar quando perceberam essa baleia. Enfim, isso também é uma curiosidade de hoje. Aliás, no México também é totalmente proibido o uso de vape e cigarros eletrônicos, de acordo com o que foi reportado. A Câmara dos Deputados do México aprovou a reforma nesta terça-feira. Ontem eles não aprovaram a reforma constitucional que proíbe totalmente o uso de vapes e cigarros eletrônicos no país. Com penas de até 8 anos de prisão pela venda, por exemplo, 324 votos a favor, 129 contra, uma crítica muito dura das pessoas ou das pessoas que usam vape
Principalmente não, porque diziam que muitos legisladores usam vape e agora são os mesmos que estão votando contra. E principalmente, o que mais incomoda agora nesse assunto é que vai haver um mercado ilegal que evidentemente gera mais problemas. Por quê? Porque então o crime organizado tem mais um negócio, né? Mais um negócio com o qual operar e com o qual gerar dinheiro, né? Então, bem, esse tema dos vapes, como é que gerou essas controvérsias? Por um lado, porque realmente causa danos, isso já está mais do que comprovado, né? Tem gente que diz que isso não causa dano. Bem, já está mais do que comprovado que causa danos e afeta os pulmões. Tremendamente, mas isso é outro assunto, né? Proibir sempre gera mais problemas. Sempre que há proibição, surgem mais situações perigosas e problemáticas. Melhor informação, campanhas de conscientização para desencorajar o uso, mas que cada um tome sua própria decisão. Durante o debate legislativo, deputados da oposição criticaram o governo por facilitar o crime organizado. No setor de vaporizadores e cigarros eletrônicos, dizem que não regulamentam produtos já consumidos. É igual ou mais mercado negro e mais dinheiro para o tráfico? Ou seja, basicamente, o que eles alertam é que vai haver um mercado ilegal, que na verdade pode ter certeza que no primeiro dia em que houver a proibição, esse mercado ilegal vai começar. Ou seja, bom, infelizmente, mas é assim mesmo, vamos para outros assuntos. Vejam só, o governo. Eu tinha comentado nos Estados Unidos que haveria uma situação até de risco, porque vai haver tempestades de neve que vão gerar até 100 quilômetros por hora. E isso porque ela mesma não tinha avisado, né? Mas de fato já está acontecendo uma situação de risco na região. Então, por favor, tenham muito cuidado, porque vejam, já começam a acontecer esses ventos. Vamos ver se conseguimos colocar a imagem, vocês veem. É impressionante no Atlântico Norte, mas também na costa leste dos Estados Unidos e até mesmo na região dos Grandes Lagos, inclusive no lado noroeste, lá para Oregon, Washington, por lá, estão ocorrendo ventos bem intensos. Tudo isso é um fenômeno muito intenso, porque a sensação térmica quando você tem um vórtice polar, quando tem neve, quando faz muito frio, pois as rajadas a 100 km por hora geram muitos problemas. Por exemplo, a hipotermia nas pessoas ou nos animaizinhos. Assim, pode acontecer muito mais rápido com vento do que sem vento. Então, evidentemente, isso acelera o risco para a população, para pessoas que possam estar se expondo a esse frio. A tempestade de neve afeta. Atenção! Com isso, mais de 1.900 quilômetros dos Estados Unidos estão em alerta por ventos e neve, desde Dakota do Norte até Nova York. São mais ou menos 1.900 quilômetros de alerta que estão sendo emitidos por todas essas condições de frio, certo? Fiquem bem atentos a essa situação, porque o vento já é um ponto extra de risco. Ainda mais, fica maior, né? Então, de acordo com o que dá para observar, de acordo com o que fomos confirmando durante essas últimas horas, é que já está. O fenômeno já está pegando forte e estivemos revisando alguns outros relatórios, além do da National Oceanic and Atmospheric Administration, por exemplo, o da Fox Weather. Vamos ver o que dizia sobre Chicago. E afirmam que já acumularam neste momento 38 centímetros de neve, mas são esperadas frentes com rajadas de até 105 km por hora. Eles chamam de Cidade dos Ventos, está no nome. Acho que fica claro então que Chicago é definitivamente a cidade dos ventos, com ventos de neve, umidade por causa do enorme lago e ainda ventos de até 105 km por hora.
É realmente um fenômeno impressionante. Espera-se que, além das temperaturas, isso continue ocorrendo. Entre outras coisas, apagões já são esperados. Isso pode provocar cortes de energia, bloqueios nas vias e, evidentemente, aumentar os riscos comuns de acidentes quando isso acontece. O próprio Serviço Meteorológico Nacional alerta que esse fenômeno, conhecido como sistema frontal rápido, vai continuar e pode chegar até algumas regiões do sul dos Estados Unidos. Como podemos ver, para a região do Alabama, toda essa área do Texas, Mississippi, Alabama, Geórgia, as Carolinas e Arkansas. Ou seja, também nessa região isso pode acontecer, faz parte da extensão do fenômeno, não é? Então, fiquem atentos também, amigos que moram desse lado. Nos Estados Unidos, o próprio Serviço Meteorológico Nacional já havia alertado que esse fenômeno, como eles chamam esse sistema frontal rápido, vai continuar, possivelmente durante todo este fim de semana. Agora, estamos na quarta-feira, ou seja, ainda falta um tempo, então vá se preparando. Se você tiver um momento de bom tempo, aproveite para ir ao supermercado e garantir algumas coisas extras, certo? E não confie. Principalmente se você não tem nada para sair, olha, sempre tem muita coisa para fazer em casa, não é? Então é só levar numa boa. As autoridades pedem o seguinte: o que exatamente as autoridades pedem oficialmente? Eles dizem para evitar deslocamentos desnecessários. Se você não precisa sair, não saia. Geralmente, com as ventanias, essa parte é a mais solicitada. Paciência, né? Também existe o risco do gelo negro, né? O que é esse gelo? Que também pode ser muito perigoso para as estradas e para toda essa região dos Grandes Lagos. O padrão de inverno ativo vai continuar durante toda a próxima semana, ou seja, neste fim de semana e possivelmente na próxima semana. Vai se manter uma condição de muito frio, com um sistema que vai estar presente. Olhem, por momentos avançando para o oeste, sim, e por momentos indo até mais para o sul. O fenômeno de frio e por momentos com essa fuga de ar polar, não mais de 20 e tantos graus negativos Celsius. Isso não vai atingir todo mundo, felizmente, mas há estados que vão ter temperaturas super frias. E vocês percebem como o fenômeno vai avançando e avançando, possivelmente em direção ao sul. É um padrão, como eles dizem, ativo, que pode se estender a tensão até a próxima semana. Então é isso, né? Não está afetando tanto. O vento e as temperaturas, embora estejam frias, chegam a ser congelantes nas serras, mas não com tanto vento e nem tanta umidade. O problema não é tão grande, embora haja garoas em algumas regiões do país. Se vocês repararem, olhem, vamos ver o satélite. O satélite nos últimos 5 minutos, nos últimos 15 minutos, e reparem, tem algo. Algumas nuvens sim, mas não são nuvens muito densas, não trazem tanta quantidade de água, reparem. Sim, às vezes pode ficar nublado, parcialmente nublado ou com um pouco de garoa, não é? Em direção ao Oaxaca, em direção a Guerreiro, aí sim há um pouco mais de possibilidade de chuva porque tem uma tempestade perto dali. Olhem, está ali, a alguns poucos centenas de quilômetros está. Esse fenômeno continua com probabilidades de gerar mais chuvas, mas em geral não tem tanta umidade assim. E para o noroeste, ao contrário, vai estar até ensolarado. Não, então, é um frio agradável, por assim dizer, né? Inclusive, em alguns momentos pode até fazer calor em algumas regiões, como vocês podem observar, né? Ou seja, isso é dentro do possível, né? Um clima bastante decente, bastante agradável. Da mesma forma, para a América Central e o Caribe, mantém-se essa temperatura morna, quente, não muito boa, e que, bem, de qualquer forma não gera tanto problema como o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, que está pegando pesado, né? Sim, em alguns momentos há algumas possíveis tempestades, mas um pouco mais para a América Central. Não me refiro ao Caribe, talvez por ali. Ali vemos, ali estão Costa Rica, Panamá, Nicarágua, parte do sul da Guatemala, o norte de Honduras, que aparecem algumas tempestades, mas muito leves, né? Já para o Brasil, para a Colômbia, Venezuela ao sul, já aparecem tempestades um pouco mais intensas.
se você for mais ao sul, né? Peru, Brasil, nessa parte central e na fronteira com a Bolívia, também com possibilidade de tempestades para essa região sul do Brasil. Também com uma tempestade, por sinal forte, que está em frente à sua costa e que pode atingir um pouco o Uruguai também. E também, bem, para a parte norte, não o extremo norte, mas digamos até Buenos Aires, Mar del Plata, toda essa região com probabilidade de tempestades na Argentina. Bem, vamos para outros assuntos. Vamos aos comentários, já estamos indo então. Como vocês estão? Obrigado por nos acompanharem esse tempo. Vamos agora para outros relatos, sem abordar outros assuntos. Mas quero agradecer a toda a comunidade que está nos acompanhando. Obrigado por estarem aqui conosco. Ângel, como você tem estado? Boa noite, saudações à comunidade que nos assiste. Ângel, quem mais está aí? Marcela, como tem estado? 67, boa noite. Se chama fator de congelamento, diz... 67, diz Dari. Como você tem estado, José? Tudo bem? Saudações ao norte da Espanha. Como estão as coisas por aí em Astúrias? Boa noite, diz Denis. Oi, bebê, obrigado, graças a Deus. Aqui em Long Island, o clima não está tão ruim, muito bom. Que bom, saudações. Vamos ver como vai ficar nas próximas horas, próximos dias, né? Saudações, porque você está... Long Island está já a caminho de Nova York. Você está bem no meio de onde deve vir o mau tempo. Vamos ver como será para vocês nos próximos dias. Depois me conta, boa sorte. FB Cine, como você está? Saudações aqui. 30, onde está? 38 graus, muito calor. Olá, Rigoberto, como você está? Obrigado por nos acompanhar. Edgar, tudo bem? Olá, José Zara de Tocaio, como você está? Muito bem aqui, atento aos comentários. Vamos para outra transmissão ao vivo. Vamos ter uma ao vivo em mais um momento. Vamos conversar sobre vários temas. Só isso. Antes de qualquer outra coisa. Quero falar para vocês sobre a última atualização do 13 Atlas e depois a gente já vai para lá, porque ali me parece melhor. Pois é uma reviravolta muito interessante. E mais informações que mostra. Pois o estranho e esquisito é o 13 Atlas. Um comenta que isso está surpreendendo, não vamos para lá. O cometa 13 Atlas continua surpreendendo. Antes de mudarmos de assunto, quero comentar com vocês qual é a última atualização do 13 Atlas sobre as informações dos dados, ou seja, o que está acontecendo, e também sobre algumas reações dos cientistas conforme relatam e insistem, e isso por parte do web. Até o momento, publicou 11 artigos científicos, 11 trabalhos publicados em revistas e em sites científicos. Seja do que for, mas também de reações científicas. Ao publicá-los, enfrentou vários problemas. Sim, porque quanto mais informação existe, mais dados vão confirmando que essas 11 anomalias não podem ser explicadas do ponto de vista de um fenômeno natural. O físico Abbe Loeb está considerando que o objeto interestelar 13 Atlas pode ter uma origem tecnológica, indo além da típica classificação de um cometa ou de um asteroide. A polêmica surge porque há algumas anomalias que só podem ser explicadas por uma tecnologia, mais do que assumindo que seja algo artificial. Mas o problema que ele está enfrentando é que nem sequer permitem que ele diga isso como uma hipótese dentro desses artigos científicos. E aqui, então, é onde entra o que ele chama de viés sistemático da ciência. É assim que ele chama, pelo menos nesta ocasião, apesar da falta de provas definitivas. Está se apresentando, então, uma hipótese porque, embora não se tenha as provas definitivas, e isso é reconhecido pelo próprio Loeb, sim, ele mesmo diz, é preciso levantar hipóteses, é preciso... Ou seja, ter informação tem que permitir pelo menos ter hipóteses abertas para o que for verdade. O problema é que não estão sendo permitidas, ele diz. O que está em debate não é apenas a classificação de um cometa, mas o enfoque científico. Isso é conhecido?
Por que buscar partículas estranhas ou incomuns? Ou essas, vamos dizer, anômalas, ou seja, por que um cientista iria procurá-las? Se sabem que, quando ela está, vão dizer que não pode falar disso porque não existe, não é? Descobri isso, sim, mas se não tem... Se não existe, se nunca existiu, então não existe, né? O cientista que faz descobertas novas basicamente continua igual, certo? Pois bem, sou cientista para descobrir coisas, mas quando descubro, não me deixam falar. Esse é o debate, né? Há vários assuntos que quero comentar com vocês. Das últimas anomalias e novas imagens, é por isso que conto isso a vocês. Alguém pode achar que viu os primeiros vídeos do Atlas. Ah, então é a mesma coisa, de certa forma é a mesma coisa, no sentido de que são as mesmas anomalias. A questão aqui, a enorme diferença do que falávamos há uns 2 meses e agora. A diferença é que agora eles têm mais evidências para mostrar essas anomalias. O que se esperava neste ponto é que essas anomalias já não seriam mais anomalias, porque iriam conseguir demonstrar que eram outra coisa. Ah, e sabe de uma coisa? Olha, isso não é uma anomalia, porque já vimos que isso aqui está explicado perfeitamente. Ah, ok, excelente, já explicamos, ok, risca, né? Essa anomalia já não é mais essa, outra, não, aqui já explicamos isso. Ah, ok, perfeito, sem problema. Já sabemos como, mas o problema é que já passou um tempo e temos mais informações e já ficamos sem imagem. De novo, temos que trocar essa câmera. Vamos ver se o Street está assistindo a gente. A prova de fogo, né? O Street está assistindo a gente ou não está assistindo a gente? Não vou falar com ele, ele não está nos assistindo. Então estamos sem câmera e entrada. A questão é que essa anomalia aparece nas novas imagens em alta resolução do telescópio espacial Hubble, capturadas em 30 de novembro. Até ontem, dia 9 de dezembro, confirma as características surpreendentes e desconcertantes do objeto. 13 atrás, primeiro, a anticauda. Ah, olha, se ele me vê, se ele nos vê, esse já chegou, cumprimenta a comunidade. Não, cara, eles não vão te ver. Coloca sua mão aí para que saibam que você existe, que você é real. Aí está, olha, essa é a mão de... É bom. Continuando com o assunto, confirma-se que, bom, o que se via em 30 de novembro e o que se vê em 9 de dezembro simplesmente é desconcertante. O que ainda se vê agora e não deveria acontecer. Primeiro, uma anticauda sempre aponta para o Sol, independentemente do movimento do cometa. Isso já levanta a questão: como isso é possível? Quer dizer, você entende? Aconteceu que o jato está apontando para o Sol, perfeito? Aconteceu que está apontando para o Sol, me parece. A própria NASA afirma que já houve caudas apontando para o Sol, porém nunca continuaram nessa direção. Conforme vai avançando, este é o Sol, né? E vai avançando, 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 e continua apontando para o Sol. E você diz, isso realmente não faz sentido, quer dizer, não faz nenhum sentido, porque seria absurdo pensar que, por natureza, o cometa iria, apontar para o Sol. Não, isso não é possível, não dá, simplesmente, pelo menos não há uma explicação possível. Nesse sentido. Desafia o que eles chamam de dinâmica dos cometas, onde o vento solar, para começar, empurra o pó para trás. Ou seja, a saída do jato, que por sinal é um jato muito preciso no meio do núcleo, está contradizendo o vento solar. Basicamente, a orientação dessa estrutura também se inverteu após o periélio. Esse periélio. Então, essa estrutura que se inverte descarta efeitos ópticos, porque já se passaram muitos dias, porque já foi visto por muitos observatórios, e já não, porque ainda no começo diziam, bom, é que seguramente haverá. É como se dissesse uma. Bem, isso é uma ilusão de ótica, está muito longe, não dá para ver direito, etc., não faz sentido. Mas quando já são muitos observatórios de ângulos diferentes, não só os da Terra, mas também os olho, lá no espaço, a UIS, que vai para Júpiter, ou qualquer outra sonda, todas mostram exatamente a mesma coisa de ângulos diferentes.
A orientação dessa estrutura se inverteu após o periélio, descartando efeitos ópticos de perspectiva e mostrando então que aqui tem algo muito interessante. E o que diz é dia 19 de dezembro. Teremos mais informações para detectar, pois os jatos de energia, o núcleo, tudo isso que temos comentado, como está a canticalda, etc. Não é? O que ele pede é que não continuem dizendo que não faz sentido, ou seja, que suas hipóteses não têm sentido e que sejam descartadas 100% não, porque são hipóteses, nem sequer são teorias. Sim, ou só isso. É como, né, o que poderia ser que tem essas características. A questão do níquel não, que é outro assunto também que chama a atenção, né? Diz, um físico de partículas busca uma nova partícula, mas afirma que, ao encontrá-la, as pessoas apenas dizem que já foi descoberta. Mas aqui diz, inclusive diz, até é válido que te questionem perfeitamente, ok? Questione. Não, com dados, não é? Esse dado parece estar mal analisado, mas está perfeito, diz. Mas a questão é que está havendo uma busca ativa de grupos científicos em diferentes lugares, de desacreditar lobby, ou seja, literalmente, vão à mídia, vão lá falar mal dele. Não trazer novos dados e apresentar informações comprováveis de que ele está errado seria válido. Não? Olha, sabe, Web, olha, eu tenho aqui. Não saem para criticá-lo e dizer que está errado, mas vamos ver. Que dados você tem que contradizem o que ele diz? Não, quer dizer, é que ele está errado, não é? E acabou, então está assim, está meio irritado. Eu não o vejo irritado nesse sentido, mas tudo bem, faz parte de estar na dianteira nesse sentido. Mas tudo bem, né? Vamos lá, então vamos rapidamente, só dar um alô aqui para a comunidade. Saúde, ele diz. O mestre diz que no dia 19 poderíamos ter um novo presente de Natal? Tomara que sim, né? Eu acho que sim, acho que vem coisas interessantes daqui até o dia 19, até antes. Jack. Olá, Draper, Beatriz, tudo bem? Beatriz Álvares, ótimo. Mário Santaia, tudo certo? Saudações até Madrid, Espanha, Débora, tudo bem? Saudações até a Flórida, muito bom. Então, nos vemos em um instante, já voltamos, vamos para outros assuntos e retornamos em alguns minutos. Bem aqui, no Pepview, faça isso. Obrigado por assistir ao Pepe ao vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.